exercício resolvido número 4, que diz o seguinte: na figura abaixo, aqui está a figura, uma partícula tem movimento uniformemente variado, com aceleração escalar a igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Observem, pessoal, que aqui eu já tenho um dado diferente dos exercícios anteriores. Aqui eu já tenho uma aceleração constante. O tipo de movimento aqui é uniformemente variado. Então as equações horárias, para aqueles estudantes que colocaram dúvidas sobre que equações adotar, uma dica é bom entender os dados do problema. Por exemplo, ao passo que no problema eu tenho um dado de aceleração, as equações horárias que eu vou considerar são as equações horárias em que aparecem a aceleração. Continuando. No instante t0 igual a 0, a partícula passa pelo ponto de espaço 10 metros com velocidade 4 metros por segundo. Então, nesse espaço de 10 metros, a partícula tem velocidade de 4 metros por segundo. Em que instante? No instante t0 igual a 0. Quer dizer, nesse momento nós começamos a apertar o cronômetro, né? Então, nesse momento, o tempo é nulo. Determine o espaço e a velocidade escalar da partícula no instante t igual a 5. Então, quando o cronômetro for acionado, o que vai acontecer 5 segundos depois? Em que S a partícula vai se encontrar? Calcule a velocidade escalar média da partícula entre os instantes t0 igual a 0 e t igual a 5. Então eu quero saber qual é a velocidade média dessa partícula nesse intervalo de tempo, né, de 5 segundos. Ok, entendido o problema, vamos à resolução. Primeiramente, determinar as equações horárias, sempre nessa rotina, né? Aí aqui a gente coloca, na verdade, os dados, o que foi dado no problema. A gente sabe o espaço inicial, que é de 10 metros, a velocidade inicial, que é de 4 metros por segundo, e a aceleração, né? A aceleração constante de 6 metros por segundo ao quadrado. As equações são exatamente essas, né? Essas são as equações para o espaço e para a velocidade que contêm, como vocês podem observar aqui, ó, a aceleração A. Ambas contêm a aceleração A. A equação horária para o espaço é essa aqui, ó, S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. E para a velocidade é V0 mais AT. Se você olhar, todos os dados nós temos. Então, substituindo os valores, S igual a 10 mais 4t, que é o valor da velocidade inicial, mais 3t ao quadrado. 3 aqui é obtido exatamente dessa formulazinha aqui, ó, porque a aceleração vale 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então essa é a equação horária para qualquer instante de tempo t. E qual é a equação horária da velocidade? Substituindo os valores, os respectivos valores, V0 igual a 4 e A igual a 6, nós temos exatamente V igual a 4 mais 6t. Com essas equações, aqui eu vejo 3 S, né? Podemos determinar o espaço e a velocidade escalar em qualquer instante do tempo. Ok? Agora, neste problema, são pedidos o espaço e a velocidade escalar no instante de tempo t igual a 5 segundos. Então, o que a gente faz? A gente simplesmente se reporta às equações horárias e substituir. Onde tiver t, você coloca 5. E nós temos para o espaço 105 metros e para a velocidade 34 metros por segundo, fazendo as substituições. Para o segundo item, na figura ao lado, marcamos as posições no instante t igual a 0 e t igual a 5. Eu já sei qual é o espaço para t igual a 5 segundos.
E também já sei, que é um dado inicial, qual é o espaço para ter 0 igual a 0. Ok? Então, entre esses dois instantes, a variação do espaço é o intervalo e o intervalo de tempo foram. Então, a variação de espaço é exatamente o espaço final menos espaço final menos espaço inicial, quer dizer, 105 menos 10, obtendo 95 metros. Essa aqui é a variação desse espaço. E a variação de tempo é o tempo final, que é o t igual a 5, menos o tempo inicial, que é 0. Então, 5 menos 0 igual a 5. Ok? Se você quer a velocidade média, fica simples agora, porque a velocidade média é a variação, é a razão entre a variação de espaço sobre a variação de tempo. Então, substituindo os dados, nós chegamos à velocidade média dessa partícula entre esses dois instantes, que é de 19 metros por segundo. Há outro modo de calcular a velocidade escalar, que por se tratar de um movimento uniformemente variado, essa velocidade média pode ser uma média aritmética simples entre as velocidades no início e no final do intervalo. Quer dizer, no início em t0 igual a 0 e no fim em t igual a 5. Que é exatamente como é dado aqui nesse slide, né? Quer dizer, a velocidade média para esse tipo de movimento, que é um movimento uniformemente variado, pode ser calculada utilizando-se a média aritmética, né? Quando a gente substitui os valores, a gente obtém exatamente o mesmo valor anterior, 19 metros por segundo, né? A observação que eu faço aqui é que esse tipo de procedimento só vale quando o movimento é uniformemente variado. Bom, o próximo exercício é mais um exercício de movimento uniformemente variado. Ele diz o seguinte: um automóvel movia-se sobre uma estrada com velocidade escalar constante e igual a 20 metros por segundo. Num determinado instante, o motorista pisa no freio, provocando uma desaceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado, até o automóvel parar. Calcule o tempo gasto até parar e a distância percorrida durante a freada. Então, para resolver esse problema, a gente tem os seguintes dados. No instante inicial, temos a velocidade inicial de 20 metros por segundo. Considerando a velocidade escalar positiva e sendo o movimento retardado porque houve uma desaceleração, ou seja, a velocidade, obviamente, vai diminuir. A aceleração escalar é negativa em função dessa desaceleração. Ok? Então, o tempo gasto até parar. Mais uma vez, aqui nós temos a figurinha, né, do instante em que o automóvel começa a parar, né, até parar. Até parar a gente tem um dado que é importante aqui. Quando ele para, obviamente, não tem movimento. Então a velocidade nesse instante, que eu não sei qual é, e nesse espaço que eu não sei qual é zero. Certo? Então a equação horária da velocidade, como eu tenho a aceleração envolvida no meio, é v igual a v0 mais at. Ou seja, v igual a v0 é a velocidade inicial constante, 20 metros por segundo. Menos, esse menos é dado, aparece, surge por conta da desaceleração. Né? 4, que é a aceleração, metros por segundo quadrado, vezes t, instante qualquer. Quando o automóvel para, a v será zero. O automóvel ele parou, ele não está mais em movimento. Então, com esse dado, eu posso obter o tempo gasto. Então, para v igual a zero, eu substituo v por zero. Aqui eu não modifico. Igual a 20 menos 4t
fazendo a continha simples, eu obtenho exatamente 5 segundos. Esse foi o tempo gasto até parar. A distância percorrida durante a freada. Qual é a distância percorrida durante a freada? Aqui eu já sei quanto tempo ele gastou até parar, que foi de 5 segundos, mas ainda não tenho o dado da distância, né? Então, a gente vai para a equação horária, né? Então, vamos adotar a origem da trajetória no ponto em que o veículo estava no início da freada, que é exatamente esse pontinho aqui. Ele começou a frear, então isso aqui vai ser a origem do meu sistema de referência. Vamos adotar S0 igual a 0, como ilustra a figura acima. Okay? A equação horária, como tenho a aceleração envolvida na história, então a equação horária tem que ser S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Substituindo os valores, e S0 de V0 da aceleração, que é 4 dividido por 2, aqui dá 2. O fato de realmente ser um movimento desacelerado, a gente tem essa equação, certo? Mas para t igual a 5 segundos, que é exatamente o tempo de freada, qual é o espaço correspondente? Então, onde tiver t nessa equação, eu coloco 5. Fazendo a substituição de t por 5, nós obtemos 50 metros. Vamos ao próximo exercício. Um corpo é abandonado